Saudações, eu sou Junior Melgarejo. Você já deve ter visto alguém na TV comendo uma cebola achando que era uma maçã simplesmente por estar hipnotizado. Mas como funciona a hipnose? Existe mesmo? Ou é armação? Bom, a Natasha e o Kaique querem saber um pouco mais sobre como funciona o mundo da hipnose e como não temos tempo a perder, hora de pôr a mente em ação. No século XVIII, temos o primeiro estudioso da hipnose, o médico Franz Anton Mesmer. Ele foi o responsável por uma técnica conhecida por mesmerismo ou magnetismo animal, no qual acreditava-se que havia um fluido magnético invisível permeando o universo, e este era o responsável pela gravitação, magnetismo e eletricidade. Já nos humanos, poderia causar doenças nervosas caso estivesse desequilibrado. A sua técnica de mesmerismo consistia em usar ímãs no corpo dos pacientes para restaurar o equilíbrio do fluido magnético, e esse processo causava inúmeras sensações, algumas delas dolorosas e até mesmo convulsivas. Mesmer, ao praticar suas técnicas, já colocava os seus pacientes para dormir. Porém, é preciso que você saiba que a hipnose não é uma forma ou espécie de sono. Os dois casos são completamente distintos e a tecnologia moderna já pôde comprovar isso de várias formas, inclusive por achados eletroencefalográficos, onde mostram ondas cerebrais de formas, frequências e padrões distintos para cada caso. Algum tempo depois, quando Mesmer já era muito famoso e fazia sessões com grandes públicos, o governo decidiu investigar sua teoria e montou uma comissão que organizou alguns experimentos, e com eles descobriram que todos os efeitos do mesmerismo eram devido à imaginação e crença dos pacientes sobre os procedimentos e não dos procedimentos em si. Um fato curioso é que a comissão responsável por investigar Mesmer tinha como participantes Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, e Antônio Lavoisier, o pai da química moderna. E essas foram as primeiras demonstrações do papel da expectativa na hipnose. Mais tarde elas se tornariam um dos pilares para a hipnose moderna. Outro ponto a se considerar também é o rapport, o passo mais importante da indução hipnótica, que estabelece uma relação de confiança e cooperação entre o hipnólogo e o paciente. Mesmer facilmente adquiria esse passo, pois ele era o mais famoso hipnólogo da época. Avançando para o século XIX, um médico inglês chamado James Bride, impressionado pelo mesmerismo, estudou tais técnicas e criou o termo neurohipnose para o resultado da inibição neural após um certo tempo olhando para um objeto brilhante, ou seja, definiu esse nome para quando uma pessoa entra em transe. Ele também formulou o monoideísmo, um estado psicológico em que prevalece uma única ideia. Por exemplo, se uma pessoa imaginar que seu braço é leve e se eleva no ar, e essa ideia for tão vívida na mente que não for contradita por nenhum outro pensamento, automaticamente o braço dessa pessoa se elevará. É importante ressaltar que quando em transe a pessoa consegue entender o que está acontecendo à sua volta. Ela pode até relatar, não é ficar inconsciente das coisas que acontecem. Estar em transe é estar em um estado de superfoco. Além disso, tem um termo chamado fator crítico, que ele determina se a informação captada pelo seu cérebro vai ser validada como verdade ou não. Em transe, esse fator é diminuído para facilitar com que a pessoa hipnotizada seja sugestionada. Mas vamos voltar para o século XIX e conhecer um neurologista francês que causou um certo tumulto no mundo da neurohipnose da época. O nome dele é Jean-Martin Charcot. Ele estudava pacientes com histeria e em seus estudos passou a crer que tanto a histeria quanto a neurohipnose refletiam uma fraqueza neurológica, adotando assim erroneamente a premissa de que somente os pacientes com histeria poderiam ser hipnotizados. Paralelamente a isso, outros dois médicos, Bernheim e Libaud, ambos da escola de Nancy, influenciados também pela neurohipnose de Bride, formulavam inúmeras outras coisas a respeito do transe e da sugestionabilidade das pessoas, tanto que, após levar isso a um debate, passaram a rejeitar completamente as teorias dele. Apesar de suas teorias serem equivocadas, Charcot teve importância na história por movimentar a comunidade, com o primeiro congresso internacional de hipnotismo experimental e terapêutico, e isso atraiu os olhares do meio científico para a hipnose. Além disso, seus debates constantes com a escola de Nancy trouxe bastante avanço aos estudos sobre o tema. Já no século XX, a hipnose moderna dá os seus primeiros passos com um nome bastante conhecido, o jovem Sigmund Freud. Influenciado por Charcot e baseado nos estudos da escola de Nancy, fez da hipnose um componente essencial no início de sua carreira como terapeuta. Depois disso, Milton Erickson, baseando-se em pesquisas de psicologia clínica, cognitiva e social, desenvolveu técnicas de hipnose amplamente usadas em hipnoterapia, uma metodologia terapêutica que utiliza a hipnose a seu favor até os dias de hoje. Ele também foi fundador e presidente da Sociedade Americana de Hipnose
hipnose clínica, que foi responsável pelo crescimento no interesse e estudos sobre a hipnose como metodologia terapêutica. Assim chegamos à atualidade, onde a hipnose é amplamente utilizada em diversas áreas, como método terapêutico, para acalmar pacientes em consultas odontológicas, método de anestesia antes de fazer uma tatuagem e até mesmo no entretenimento. Então acredite que a hipnose é real e você não precisa ter medo dela, pois você não vai revelar seus segredos sem que você queira ou praticar atos indesejados. E você não pode morrer em transe ou não acordar mais. Se por acaso o hipnólogo te esquecer, você sai do transe sozinho. Além de tudo, é uma experiência relaxante e super divertida, que mostra um pouco da capacidade da mente humana.